Jogada de Trump deixa Inácio completamente sem saída. Hoje, no Rio de Janeiro, meus amigos, olha só, uma operação que teve contra o Comando Vermelho, teve tiroteio, fechou a avenida, deixou vários turistas ilhados no Rio. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui está girando o mundo, girando o mundo. Os Estados Unidos acabam de ter a noção exata que eles precisam fazer alguma coisa. Ontem repercutiu muito que o Brasil, né, é um dos maiores fornecedores, né, de substâncias para o narcotráfico. Isso foi divulgado pela Casa Branca, governo Trump. E agora o Milei autorizou, vizinho aqui do Brasil, que as Forças Armadas dos Estados Unidos entrem na Argentina. O Lula, ó, deve estar com o zóio assim, ó, deve estar com o zóio ali, ó, apavorado. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, deixa o comentário de vocês. Antes eu quero deixar aquele recadinho que a gente traz sempre aqui. Gente, esse produto que eu anuncio aqui todo dia, né, é o carro-chefe aqui do nosso canal. Por quê? Eu consegui emagrecer 20 quilos. Eu vou dar uma dica aqui para todo mundo. Você vai tomar, inibe bastante a fome, né? Principalmente quando a gente está com aquela ansiedade, quer ficar comendo, beliscando toda hora. O Slim Ferve serve para isso. Principalmente quando você, antes de comer aquela refeição, tal, às vezes a pessoa está com muita ansiedade, coloca até comida mais no prato, tal. O Slim Ferve serve para isso. E depois ele ajuda a fazer a digestão, queimar naturalmente, né, esse alimento. As pessoas estão utilizando aí essas injeções aí que pode dar um problema danado, esse tal de Monjaro aí e tal. Eu dou sempre o exemplo do Alcolumbre, né? Tomou essa injeção, só que, viu, ele ficou magro ali, ficou magro por 1-2 meses, voltou tudo a estaca zero, tá mais inchado aí, tá mais abastecido do que estava antes. Tem que ser uma coisa natural. Força de vontade é muito importante também. Regime, eu falo sempre, né? A dieta, ela é um processo, né? A gente tem que se planejar, utilizar produtos naturais que ajudem a gente, né? Que nos ajuda a conseguir eliminar, porque é difícil, né? Principalmente, né? Às vezes você tem que fazer uma coisa aqui, outra ali, toda hora tá cansado, é excesso, né, de peso. Hoje em dia tem várias soluções. Eu consegui, vocês viram aí pelas imagens que eu mostro sempre aqui, né? Se eu conseguir, por que você não vai conseguir também? Né? Eu tenho mais de 40 anos, tenho 46 anos, é difícil. Depois dos 40, eu vou ser sincero para vocês, é difícil. Mesmo treinando todo dia, é difícil. E o Slim Ferve ajuda a gente de maneira natural a conseguir controlar o apetite, emagrecer, perder medidas e ter um resultado satisfatório. 20 quilos, eu estava com 105 quilos, gente. 105 quilos. Fui parar agora com 85 quilos. Agora estou com 85, estou no peso legal, tal, né? Tomo de vez em quando eu como sabe aquele churrasco bem gorduroso, aí eu tomo o Slim Ferve, que é para ajudar, né, dar uma queimada, né? Porque mesmo a gente treinando, não adianta, a gente sempre acaba ganhando peso. Então o link está aqui logo abaixo, para quem quiser emagrecer com saúde, com qualidade, com tranquilidade e também com força de vontade, Slim Ferve. Hoje pela manhã, vários turistas ficaram ilhados no Rio de Janeiro. Esse local aqui, conforme vocês podem ver, meus amigos, lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas estavam lá, de repente começou a ter tiroteios, né? Operação da polícia contra o Comando Vermelho, lá no Morro do Vidigal. Isso aqui foi um alerta ao mundo. Como estão as coisas aqui no nosso país. O Ivan Kleber ainda colocou. Essa imagem vai girar o mundo. O alvo da operação conseguiu escapar, porque é óbvio. É muito complicado para a polícia, né? E muitas vezes eles ficam engessados. Muitas dessas vezes, né, a própria justiça brasileira proíbe isso, proíbe aquilo, é uma série de restrições que a gente vê muito bem. Olha só, ele ainda coloca, matéria do New York Times confirma intenção do governo americano de classificar PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Citar o Porto de Santos como a rota do tráfico. A matéria não é somente sobre o Brasil, mas sobre o controle ao tráfico na América do Sul. O Brasil é o príncipe, infelizmente,
é o principal fornecedor. Ontem, a coluna do Paulo Capelli colocava isso. Governo Trump, olha, Casa Branca, põe o Brasil entre os maiores fornecedores. Ou seja, os Estados Unidos vêm avisando, vêm mostrando, colocando todas essas situações para poderem agir. Entendeu, meus amigos? Para não ter desculpinha depois. Não é o Lula ou ministros que vai determinar que eles podem, que eles podem. Se achar que pode, vão fazer. Eles não vão pedir autorização, né? Jamais. Relatório do Departamento de Estado incluiu o Brasil nessa lista de países como principais fontes de substâncias químicas, né? De acordo com o documento obtido pela coluna e produzido pelo governo Trump, o Brasil está entre os países e jurisdições identificadas como principais fontes dessas substâncias químicas, percussoras e essenciais utilizadas na produção de narcóticos. Repercutindo geral. O Paulo ainda coloca aqui, né, o Paulo Figueiredo. O trabalho continua. Conscientizamos o mundo com o sucesso de que o Brasil era uma ditadura violadora de direitos humanos. Agora todos saberão também que é um narco-estado. Alexandre pode espernear e censurar à vontade. A verdade sempre será revelada. É o trabalho, tanto do Paulo quanto do Eduardinho, que vem fazendo, vem mostrando, vem colocando, vem expondo tudo que acontece, tá? É imprescindível, muito bom o trabalho que eles vêm fazendo fora do Brasil. Olha lá. O Lula mesmo, né, em várias ocasiões, ele acaba confessando tudo isso aí que o governo dos Estados Unidos está investigando, está mostrando para o mundo inteiro, né? Quem se lembra desse vídeo aqui? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Olha a MERDA que esse cara fala. Porque é óbvio, é aquilo que ele pensa. E muitas vezes, né, o que o teu cérebro pensa, por mais que você tente esconder, você está no microfone, você está falando, você vai acabar soltando. Ele simplesmente solta aquilo que ele pensa, né? E isso fica cada dia mais evidente. E nessas situações todas, olha só, também matéria do New York Times confirma a intenção do governo americano de classificar esses grupos como organizações terroristas, né? Tá bem aqui, no New York Times, esquerdista ao máximo. É a Folha de São Paulo dos Estados Unidos. Estados Unidos também estão de olho no Brasil. Estão considerando designar os grupos mais poderosos do narcotráfico do país, né, como organizações terroristas, de acordo com autoridades americanas. A maior parte daquele pozinho branco mundial é produzido na Colômbia, Bolívia e Peru, antes de ser transportada por caminhão, barco e avião de pequeno porte através da América do Sul, até importantes portos, Guayaquil no Equador e Santos no Brasil. Lá no Equador, o novo presidente de lá já está combatendo isso e com a ajuda dos Estados Unidos. Lá eles aceitaram. Aqui no Brasil é a rota. É a rota. Era aqui, era também na Venezuela. Agora é o Brasil, o principal porto, né, de Santos, eles apontam aqui, para o transporte disso tudo, né? E aí entra ele, Javier Milei. O Lula deve estar pulando miudinho, hein? Olha só. Milei autoriza a entrada de tropas americanas na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou, por decreto, a entrada das tropas americanas na Argentina para a realização de exercícios militares conjuntos. Eles colocam aqui. Eles vão ter um panorama total, poder mapear todo o terreno lá através da Argentina. A decisão assinada pelo presidente, publicada no Diário Oficial, autoriza a entrada de equipamentos e pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos para participar de exercícios militares. Eles falam aqui, né? As manobras serão realizadas em diversas instalações militares em todo o país. O exercício PASEX, por sua vez, ocorrerá na Zona Econômica Exclusiva da Argentina. Em 2025, o Poder Executivo apresentou ao Congresso um projeto de lei para autorizar a entrada de tropas estrangeiras e o destacamento de forças argentinas no âmbito de exercícios conjuntos planejados,
De acordo com a Constituição argentina, a autorização por parte de entrada de tropas estrangeiras é de responsabilidade do parlamento. Imagina a situação. Você sabe que o teu vizinho, né, o seu vizinho, não vale nada, faz todo tipo de negociatas ilegais, tal, tudo que acontece, né? Mais ou menos o Brasil, vizinho da Argentina. Se uma força maior pede sua colaboração para poder espionar o seu vizinho e você autoriza, eles vão ter um panorama e um aspecto muito melhor. Afinal de contas, a Argentina é totalmente vizinha ao Brasil. Imagina só, o Trump já começa a mostrar que vai agir. O Trump não vai ter medo de Inácio? Tem essa possibilidade, né? Isso fica cada vez mais evidente. A matéria que o Paulo Capelli colocou, olha o que o assessor do Trump acabou colocando como emoji. Colocou os olhinhos ali de emoji, ó, tipo, os Estados Unidos está de olho em tudo que acontece aqui. Os Estados Unidos vem fazendo esse mapeamento completo. Vai ser uma situação muito complicada para o Lula daqui a alguns dias, olha só. Mais bomba aqui, ó. Trump inclui Brasil na lista dos principais fornecedores, também em vários locais, imprensa divulgando tudo isso, né? Que é uma situação muito complicada. Aí para o Lula tentar rebater. É impressionante como esse desgoverno é. A gente viu no governo do presidente Bolsonaro um combate intenso, maciço, né, contra todas essas organizações. E ainda só não fez mais, porque na época da pandemia, e vale até os dias atuais, lembra? Quando o Fachin deu aquela determinação que a polícia não podia subir o morro, revoltou o país inteiro. Imagina, a polícia não podia subir o morro. Tudo começou a ficar mais intenso a partir daquele momento. Eles se sentiram protegidos de uma certa maneira. Falaram assim, ó, bom, sem a polícia poder entrar aqui, a gente vai poder fazer todo tipo de negociata. E ainda mais com todas essas situações de audiência de custódia para cá, audiência de custódia para lá, tal. Eles se sentem, bom, se a gente for preso, a gente vai ser solto. E é liberado, muitas vezes, até antes do que o policial que prende muitos desses elementos. O policial fica ali assinando o boletim de ocorrência, enquanto, né, o cidadão já acabou sendo liberado pela própria audiência de custódia. Quem foi que fez essa situação, deixou essa situação absurda aqui no nosso país? Ricardo Lewandowski, quando era ministro. E depois ainda foi ministro novamente, só que de Estado, não do Judiciário. É nítido, não tem como a gente pegar e poder tentar passar um paninho aqui, passar um paninho ali. Quem que concorda com esses absurdos? E aí o povo acaba ficando refém, imagina. Turistas do mundo inteiro nessa situação lá no Rio de Janeiro, né? Ilhados por causa de tiroteio entre a polícia e esses elementos aí, deixou as pessoas sem saída. Até quando a gente vai viver isso? Não tem cabimento, né, meus amigos? Não tem. E agora que a gente tá vendo, né, uma pessoa realmente com muita força no mundo inteiro, né, para poder fazer alguma coisa. A gente analisa da seguinte maneira: os Estados Unidos está resolvendo o problema de Cuba, os irmãos Castro já estão tentando negociar, que vai acabar agindo. Colômbia, Brasil, principalmente Colômbia e Brasil hoje, né, é a rota dessa porcaria toda, né, que esparrama para o mundo inteiro. Absurdo, né? O nosso país ficar sendo conhecido como rota de tráfico é surreal para a gente que é honesto, que não aceita coisa errada, vê essas barbaridades e fica revoltado. Acha que esse desgoverno está preocupado em combater isso aí? Porque se quisesse já tinha combatido faz tempo.
Ao invés de você botar a Polícia Federal para perseguir pessoas inocentes, você bota a Polícia Federal para pegar esses elementos. Mas para eles é mais grave uma senhorinha com uma Bíblia na mão, debaixo do braço, orando e rezando, do que combater essas organizações, esses grupos, conforme os Estados Unidos designa, né? Terroristas. Só que a situação de Inácio está ficando cada vez mais funilada. Imagina eles agora na Argentina, basicamente fazendo um mapeamento total, né, das barbaridades que aqui acontecem. O Lula, esses dias atrás, eu até tinha colocado aqui, quando o Maduro foi pego, né, ele estava borrando de medo. Estava borrando de medo, até na hora de dormir. Porque não sabe quando vai ser, quando vai chegar, a hora que pode vir, né? Isso é um fato. Porque com o Maduro foi assim, ele estava muito tranquilo, sossegado, que nada iria acontecer, que ele estava protegido na Venezuela. Inclusive tinha não só soldados venezuelanos, soldados cubanos também, que não aguentaram meia hora. Não aguentaram meia hora. Os Estados Unidos com aqueles equipamentos totalmente tecnológicos, né? Os caras soltaram uma espécie de bomba paralisante, não sei se era bomba, um artefato parecido com isso aí. Os soldados ficaram paralisados, não conseguiram fazer absolutamente nada, eles foram lá, capturaram Maduro e acabaram indo para os Estados Unidos da América. Teve a história do piloto, né? De um dos helicópteros, uma das aeronaves, que acabou sendo baleado, o cara conseguiu aguentar firme, né, até terminar toda a operação, chegou, foi hospitalizado, recebeu medalha de honra no Congresso americano. É assim que eles agem. É assim que eles costumam fazer. Eles chegam sem absolutamente ninguém perceber. E, por exemplo, se o Lula quisesse combater, ele podia pegar e designar. Por que não? Por que não? Inclusive ia mostrar para o governo Trump, assim, ó, eles não devem nada. Se eles aceitam a nossa colaboração, porque os Estados Unidos sempre foi uma polícia mais ou menos mundial, então eles não devem, eles estão querendo combater o negócio mesmo. A partir do momento que você faz de tudo para poder tentar combater, aí você já começa a mostrar uma outra situação, né, meus amigos? Uma outra situação. E os Estados Unidos estão na caça, está na captura. E quando os Estados Unidos invocam com alguma coisa, acontece. Isso é um fato, tá? Com toda certeza. Então, segura a bronca aí, Lula, que os caras não estão para brincadeira. Solta o dedinho aí no like, compartilha muito esse vídeo, vem fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Já já eu tô de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.